Olá, canal Boas Conversas. Um dos compromissos desse canal é falar sobre medicina. Aliás, não um dos, mas o principal, mais importante, mais sério, mais grave, mais importante realmente, é falar sobre medicina. Hoje eu vou falar sobre uns acontecimentos até recentes. Eu tenho muitas histórias para contar aqui, para escrever. Eu vou contar uma história seguinte, interessante. Eu estava no carro, andando pela cidade, e no carro eu escuto rádio. E comecei a ver uma entrevista sobre vacinas, uma entrevista de uma médica falando sobre vacinas. Aliás, uma médica com uma vozinha de adolescente, e dava até dó, viu? Uma vozinha assim de criança. Mas ela estava falando, ela tinha alguma noção, algum conhecimento e tal. Mas extremamente, assim, muito, falando demais de vacina, sem um conhecimento maduro, quer dizer, aquele conhecimentozinho de quem quer envolver negócio de vacina, venda de vacina e tal. E a rádio fazia perguntas específicas, certamente combinadas. O tipo de merchandising, sabe o que é merchandising? Merchandising é você fazer um artigo ou uma entrevista, uma palestra, fazendo propaganda de produtos como assim uma propaganda diferente, como se não fosse propaganda, como se fosse ciência, ou como se fosse verdade, enfim. Merchandising, né, de vacina. Então eu notei que eles estavam assim manipulando a conversa para fazer as pessoas procurar vacina de meningite. Aí eu me lembrei que há muito tempo atrás, acho que uns 20, 30 anos atrás, mais ou menos, acho que foi em 1995, 96, eu era secretário municipal de saúde em Sinop e houve uma epidemia de meningite. Mas não foi epidemia. Eu era secretário, acabei comprovando que não foi nada. Mas começaram a falar em epidemia de meningite, e vacina, e os médicos já arrumaram vacina com uma facilidade enorme. Aqui em Sinop você tinha dificuldade até de arrumar remédio, ainda mais vacina de meningite. E eu já sabia desde essa época que existe um comércio brasileiro, e no mundo inteiro, mas no Brasil é exagerado, o comércio de vacina inventada, vacina falsa, vacina mentirosa, né? Então, e eu era secretário, e eu vi aquilo, e eu tomei as minhas providências. Eu fui procurar os casos, fui procurar saber, foi tirado o soro, foi tirado o sangue, foi mandado para São Paulo com a pesquisa, com as perguntas necessárias, né? Mas realmente não houve nada de meningite. Mas teve gente que faturou muito dinheiro vendendo vacinas falsas. Meningite mesmo, meningocócica, não houve aqui na cidade. Não sei se está havendo agora, eu realmente não estou envolvido mais, mas estão falando aí, estão provocando vender vacina. Então, continuando esta conversa, eu me lembrei também que no ano passado, no final do ano, eu estava viajando, passando por Cuiabá, e eu vi no rádio em Cuiabá uma entrevista, da mesma jeito, uma mulher falando sobre uma médica, né, falando sobre vacinas, e extremamente tendenciosa no sentido de fazer as pessoas vacinarem os seus filhos, porque a vida dos seus filhos, porque não sei o quê, porque em vez de você investir em brinquedo, em vez de investir em roupa de grife, invista em vacinas e tal. Achei aquilo muito interessante, muito estranho. E eu parei o carro. Falei, não, eu vou escutar isso aqui, porque eu sou justamente muito interessado nessas coisas. Eu vivo vendo e me estarrecendo com a sem-vergonhice, o comércio exagerado e falso, criminoso de medicina, né? Então eu vi que a mulher lá, a médica, falava demais, dizia-se pediatra, né? E aí eu fiquei escutando aquilo, queria saber o nome dela. De repente falaram o nome dela, doutora fulana, aí eu já pensei assim, ó, porque quando falou o nome dela, e eu vi que é o mesmo sobrenome de um médico da próxima historinha que eu vou contar agora. A próxima historinha eu vou contar agora mesmo.
Ela é esposa de um médico que é dono de uma clínica de vacinas em Cuiabá, é um cardiologista que é dono de uma clínica de vacinas e que faz essa propaganda de doença, de inventação de vacina. Você falar com ele, tem vacina até para unha encravada, deve ter, porque o negócio dele é tudo na vacina. E a gente sabe que esse comércio de vacinas é um comércio, olha, não sei, é difícil até a gente falar, mas é um comércio geralmente mercenário mesmo, de inventação de doenças, empurração de vacinas. Não sei até que ponto quantas vacinas são reais, são justificadas, mas o fato é que, na realidade, tem muita vacina falsa no Brasil. A respeito de vacina, já que nós estamos falando de vacina, tem mais historinha para contar sobre esse médico daqui a pouco, espera aí. Então, as vacinas estão em xeque no mundo inteiro hoje. Depois dessas vacinas de Covid, e antes mesmo, as vacinas de AIDS, uma porção de coisas que estão mexendo por aí, medicamentos e vacinas, existe um grupo de pessoas, inclusive de médicos, que são anti-vacinas, que negam a vacina. A vacina, na realidade, é uma das maiores conquistas da tecnologia, não da medicina. Não foi o médico que inventou a vacina. Uma das maiores conquistas da tecnologia, da evolução da ciência. As vacinas são isso. Só que as vacinas hoje, elas têm uma porção de remédios, uma porção de inventação de coisa que dizem que é vacina, que é para vender, para fazer imunologia. Mas, na realidade, as vacinas do calendário da vacinação infantil, isso não deve ser questionado, porque isso mudou a face da medicina no mundo, né? Então, aquela filosofia da vacinação infantil, aquilo não se questiona. Se bem que tem algumas vacinas que estão industrializadas de maneira diferente hoje em dia, então elas também são meio dúbias, mas enfim, o risco que se corre com vacina, em se tratando de vacinas da infância, o risco é mínimo e a aplicação da vacina supera largamente, indiscutivelmente, né, com vantagens. O problema são essas vacinas que estão inventando aí, vacina para isso, vacina para aquilo, vacina para vírus, vacina para não sei o que, vacina. Então virou um comércio de vacina que é exagerado e tem muita gente, muitas clínicas, né, entrando nesse negócio aí de vacinas, porque o povo fica louco atrás de vacina. Aliás, qualquer coisa que você... Então eu falei que ia contar mais uma historinha sobre o médico, que é o marido da dona lá, que é da dona pediatra lá, e que é o dono da clínica de vacinas. Então aconteceu, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu sou cardiologista, e criaram um grupo de zap de médicos cardiologistas. Eu entrei no grupo, quando eu vi já tinha uns 15 médicos, daí aumentou, foi aumentando e tal. Eu não sei quem que me colocou lá, nem sabia quem que me colocou. Eu entrei, apareceu no meu celular, eu comecei a conversar, cumprimentei a todos, me apresentei e tal, e comecei a visitar o grupo de zap. Mas daí eu comecei a ver que ali era muita bajulação, muita politicagem médica, muita propaganda de coisas duvidosas, propaganda de hospital, propaganda de procedimento médico, de estente, de cateterismo, de cirurgia cardíaca. E eu vi esse negócio estava muito estranho. E muita vacina, falando muito de vacina. E eu comecei a colocar as minhas ideias. E eu encontrei naquele grupo apenas uns 4 ou 5 médicos realmente entendidos e conversando legal. A maioria era só entrando na folia da propaganda, né, desse negócio estranho aí. E eu comecei a colocar as minhas ideias a respeito de que vacina não é isso, não é assim, né, e que a vacina, tem muita vacina falsa, e que o Brasil é um país que tem um histórico de falsificação de medicamentos, para tomar cuidado, etc. e tal. O que aconteceu? Eu fui bloqueado no grupo. O grupo me bloqueou. Aí eu falei, bom, como eu nem pedi para entrar, nem sei quem foi que me pôs ali, e eu acho que eu fui bloqueado por causa das minhas conversas, como já aconteceu em outras oportunidades. Tem gente que não quer discutir e cancela, né? Mas tudo bem, deixei isso para lá. Alguns meses depois, eu conversando com um colega cardiologista, que também estava no grupo, e eu falei isso, e ele disse que sabia que eu tinha sido excluído, porque eu não apareci mais, e quem me excluiu foi aquele doutor fulano, aquele doutor cardiologista que é dono de vacina. Então vocês vejam como é que é a mentalidade dessa gente. Tem mais uma historinha a esse respeito.
alguns anos atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás, eu fui procurado por uma rádio, uma cadeia de rádio jornalismo que faz rádio no... A maior cadeia de radiojornalismo do estado do Mato Grosso, que acho que tem 60, 70 emissoras, que eles fazem um boletim boletim noticioso todo dia, e eles queriam colocar uma vez por semana um boletim sobre saúde, e já tinha lá. E eles me chamaram e eu fui dar a minha palhinha sobre saúde. E aí eu vi que esse médico das vacinas, ele fazia lá, mas ele fazia um merchandising, né? De graça, não pagava nada, mas falava o que queria e tal, não sei, enfim, eu só estou supondo as coisas. Eu também fui de graça, eu fui convidado, e nunca tive nenhum envolvimento financeiro, dinheiro, nada, ninguém, nunca cobrei, nunca paguei, nem nada, apenas o prazer eu sempre fui idealista com medicina, eu sempre achei que a informação é a coisa mais importante que você tem para... Né? Então, e esse médico fazia merchandising de vacina desde aquela época, e eu não sabia, fiquei sabendo mais tarde. Ele foi preterido da rádio, eu acho que foi preterido porque eu ocupei o espaço, né? E então ele tinha motivos para não gostar de mim, porque eu não gosto de vacina, não gosto de medicina porca, né? E eu vi lá que ele tem uma clínica em Cuiabá e tem a esposa também como pediatra que faz apologia da vacina. Então isso é uma coisa, gente, uma coisa extremamente desagradável. Eu sou assim, desculpem, mas eu sou muito irritado com isso e não posso deixar de falar, né? Não posso deixar... Bom, então tá, esse é o meu canal Boas Conversas. Eu sou Emerson Ribeiro, sou médico há 54 anos, e tenho as minhas opiniões sobre medicina que diferem da imensa maioria dos médicos deste país. Bata no like se você gostou da conversa, inscreva-se no canal, distribua para os seus contatos pessoais aí, e muito obrigado. Um abraço.